Obrigado, Senhor, obrigado, Espírito Santo, por essa oportunidade de podermos, Senhor, ter uma vida consagrada ao Senhor, ter uma vida dedicada ao Senhor. Antes disso, antes do sacrifício de Jesus na cruz, nós estávamos fadados, Senhor, à condenação eterna, e há uma vida que deveria ser dedicada somente ao nosso próprio sustento, Senhor. Mas a partir de Cristo, a partir da morte e da ressurreição do nosso Senhor, e a partir do momento que reconhecemos isso em nossas vidas, Senhor, nós podemos então voltar a ter comunhão com o Senhor e nos lançar em uma vida dedicada, em uma vida consagrada ao Senhor, Pai, que é uma vida maravilhosa e também abundante, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, nós oramos neste momento e pedimos, como cantamos nessa canção: Senhor, fere o nosso coração com fome e sede de Ti, Senhor. Senhor, desperta-nos, Senhor, desperta-nos, Senhor, porque muitos de nós ainda dormimos, muitos de nós ainda estamos na escuridão, porque a Tua palavra diz que aquele que dorme, dorme no escuro, Senhor. Desperta-nos, Senhor, para um desejo, para uma busca por mais do Senhor, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor recompensa aqueles que procuram conhecer o Senhor melhor. Oh, Senhor, então desperta-nos, Senhor, para que possamos usar a fé que o Senhor nos deu, a fé que vem como fruto da Tua graça em nossas vidas, ó Senhor. Desperta-nos, Senhor, para desejarmos, para Te buscarmos cada vez mais, para conhecermos o Senhor melhor, Pai, a fim de podermos agradar ao Senhor. Desperta-nos, Senhor, desperta em nós o desejo de temer o Senhor, o desejo, Pai, de aborrecer aquilo que o Senhor aborrece e de nos agradar com aquilo que agrada ao Senhor. Desperta-nos, Senhor, para uma busca constante do conhecimento do Senhor através da Tua palavra. O Senhor disse a Josué que se ele fosse forte e corajoso para meditar na Tua palavra dia e noite e não se desviar dela nem para a direita e nem para a esquerda, o Senhor disse a ele que ele teria sucesso em tudo. E nós sabemos que essa palavra também está escrita para nós, porque a Tua própria palavra diz que tudo que foi escrito é para o nosso bem, é para a nossa correção, é para que sejamos direcionados na Tua palavra, Senhor. Então desperta em nós essa fome e essa sede pela Tua palavra, Senhor, porque sabemos que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da Tua boca, escrita na Bíblia, toda a palavra, Senhor, que é trazida por meio da pregação, do anúncio do Evangelho. Senhor, desperta esse interesse em nós. Senhor, nos perdoe, Pai, porque em função das situações da vida, nós temos desviado o nosso foco do Senhor, temos desviado o nosso foco da Tua palavra, temos desviado o nosso foco da Tua vontade e passamos os dias choramingando por causa das nossas vontades, das nossas mazelas, dos nossos anseios, dos nossos desejos, enquanto o Senhor tem coisas muito maiores, infinitamente maiores para nós, coisas, Senhor, que nós não temos nem capacidade de pedir ou até de imaginar, Senhor. Por isso, Espírito Santo, eu oro ao Senhor nesta noite, por mim e pelos meus irmãos, por essa comunidade que se reúne aqui neste lugar, Senhor, por toda a Tua igreja nesta nação e no mundo. Pai, desperta-nos, desperta-nos, Pai, desperta-nos, Senhor, para que possamos desejar mais e mais do conhecimento do Senhor, mais e mais da intimidade do Senhor. Desperta-nos para essa busca, Senhor, até que o
o Senhor volte e nos leve com o Senhor para a glória, Senhor. Por isso nós oramos e clamamos em nome de Jesus Cristo. Fere o nosso coração, fere o nosso coração com fome e com sede pelo Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Fere meu coração, uma ferida de fome por ti. Fere meu coração, uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Oh, fere meu coração, uma ferida de fome por ti. Fere meu coração, uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Oh, aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus. Meus irmãos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus, amém? Que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Tenho certeza que Deus tem coisas grandes para a sua vida neste dia, amém? Amém? Pode sentar, pode ficar à vontade no seu lugar. Irmãos, antes de nós irmos para a mensagem, eu quero lembrar algo muito importante para você, amém? No nosso próximo domingo, nós vamos consagrar a nossa oferta especial do ano, que nós chamamos de sacrifício anual, amém? Não é? Então você que crê, porque primeiro você tem que crer, amém? A Bíblia diz que não pode ser nem por tristeza, nem por obrigação. Deus ama quem faz as coisas com alegria. Mas, quando a gente não tem alegria de fazer aquilo que Deus diz que a gente precisa fazer, a gente tem que avaliar o nosso coração, amém? Então, você que crê, você que tem alegria, você que tem fé, você que acredita que um sacrifício pode mudar a sua história, não é? Eu quero te incentivar a você preparar essa oferta especial. Irmãos, a minha vida, ela foi marcada, a minha vida ministerial, ela é marcada por um sacrifício. Alguns aqui já conhecem meu testemunho, não é? Quando eu era líder em Porto Alegre, o meu pastor, o missionário Abraão, ele tinha sido enviado de Juiz de Fora, Minas Gerais, para abrir a ICB lá em Porto Alegre. Já tinham tentado abrir a ICB em Porto Alegre e nunca tinham conseguido. 2 ou 3 vezes, ia para lá, ficavam uns meses e não dava certo, e o pastor ia embora, não é? E um dia ele recebeu uma palavra de Deus, ele estava lá em Manaus, ele foi num retiro pastoral lá em Manaus, e um pastor português da ilha de Açores profetizou que ele tinha que ir para o sul, não é? E Porto Alegre foi colonizada, inicialmente teve início
através de portugueses açorianos. Tem até um movimento famoso, um monumento famoso lá na cidade, que é o Monumento aos Açorianos, porque Porto Alegre foi colonizada por portugueses açorianos, e teve como seu primeiro nome Porto dos Casais, porque chegaram alguns casais açorianos lá, e a partir daquela profecia, ele diz que era para o sul, e ele começou a pesquisar, né, para onde ele iria, para o sul, e ele viu que a única capital do sul que ainda não tinha Casa da Bênção era Porto Alegre, e começou a estudar a história de Porto Alegre e descobriu que tinha sido colonizada por portugueses açorianos, e o pastor que profetizou para ele, um pastor português, da ilha de Açores, e pastoreava até aquele tempo, na ilha de Açores. Então ele foi para lá, a primeira família que ele ganhou foi a minha família, para Jesus. Nós somos a primeira família da ICB Porto Alegre, isso em junho de 2001, primeiro foi meu irmão, que é um ano mais novo que eu, depois a minha mãe, aí depois isso já em novembro de 2001, né? E eu fui no encontro com o amor de Deus em dezembro de 2001. E quando chegou no final de 2005, ele recebe o chamado para voltar para Juiz de Fora. E ele estava orando para saber quem iria ficar no lugar dele. Se iria vir um pastor de fora, se seria alguns casais algum líder que estava ali, não é? E tinham quatro casais que poderiam, né, tipo assim, os 4 casais, os melhores 4 da igreja, entendeu? Tinha o Moisés e a Cris, que era, né, o número 1, tinha o Marcos, né, que é o meu irmão, esse que foi o primeiro que foi ganho, que era o número 2, tinha um Davi com a sua esposa, que era o número 3, e tinha eu, que era o número 4, eu era a última opção. Alguém já foi a última opção aí? Não é? Não que eu não conhecesse Bíblia, é que, tipo assim, pensa num cara que não tinha o estereótipo de pastor, era eu, não é? Muito brincalhão, até hoje eu tenho que cuidar com as brincadeiras, não é verdade? Então, e um dia ele estava orando ao Senhor para saber quem seria o pastor, e numa das orações dele, o Senhor falou assim, a pessoa que der a oferta do altar da igreja, a gente tinha alugado um prédio, e o prédio era todo liso, assim, sabe, e tinha que fazer esse degrau aqui, para poder colocar o púlpito e os instrumentos do louvor, né, as caixas de som. Aí falou assim, quem der a oferta para a construção do altar, né, vai ser a pessoa que eu quero que fique pastorando essa igreja. Um dia eu estou no culto, o pastor está pregando, eu não consegui nem prestar atenção direito na palavra do culto aquele dia, porque irmão, vinha na minha mente assim, você tem que dar a oferta para o altar. Você tem que dar oferta para o altar. Dentro de mim eu falei, que negócio é esse que eu tenho que dar oferta para o altar? Eu não tenho dinheiro para nada, não é? E fiquei naquela relutância dentro de mim, você tem que dar oferta do altar. E toda vez que eu via, não posso, eu não tenho dinheiro. Aí veio na minha mente, você não tem dinheiro, você tem cartão? Eu falei, eu tenho cartão, isso é verdade. Você não pode dizer que eu não tenho, porque eu tenho mesmo. Sei que terminou o culto, eu procurei meu pastor, eu falei assim, meu pastor, olha só, Deus tocou no meu coração de eu dar oferta para construir o altar, né, tinha que fazer, né, essa parte aqui, tinha que capar, tinha que fazer mais os negócios que o Abraão tinha no coração de fazer na parede, assim, naquele tempo a gente não tinha esse projetor, né? Meu irmão, sei que eu falei para ele assim, eu falei, tem uma voz dentro de mim me incomodando, e eu sei que não é minha, porque eu não quero, e eu sei que não é do diabo também, porque, né, o diabo não vai querer que eu faça as coisas, então por eliminação só posso é Deus. Foi por eliminação, eu não quero, o diabo também não quer, eu conheço já tive uma experiência com o diabo, então eu também sei quem ele é, sei do que ele gosta, do que ele não gosta, então só pode ser Deus, né? E eu entreguei meu cartão, eu mandei e falei assim, compra, parcela no máximo que tu conseguir, e fui orando para conseguir parcelar assim, no mínimo 10, você está entendendo? Aí ele fez, né, com o cartão, nós pagamos o material, pagamos a mão de obra, foi feito o altar. Depois que estava pronto, ele me chamou na casa dele para me contar essa história, né, de toda essa situação. Quando ele me contou, eu falei assim, meu Deus, se eu soubesse, eu não tinha dado oferta. Tinha quebrado o cartão.
né? Porque eu queria ser muitas coisas na minha vida, menos pastor, não é? Mas essa oferta, ela mudou a história da minha vida. Você está me entendendo? Né? Então, pode ser, não vou dizer que seja, porque nem toda grande oferta que eu dei, eu consegui perceber uma grande mudança na minha vida. Eu sei que sempre vem uma colheita, porque quem planta, colhe. Mas essa oferta em especial, foi uma oferta que mudou a minha vida, que mudou a minha história. Eu quero te incentivar a você fazer isso. Mas faça por 2 motivos. Ou porque você tem convicção de que Deus quer que você faça. Ou porque você tem o desejo de abençoar a obra de Deus. Amém? Não é? Deus abençoa por esses 2 motivos. Primeiro, quando Ele pede, e por obediência, nós fazemos, e Ele nos abençoa. Foi o meu caso. Você está entendendo? Não é? E segundo, se você tem o desejo de abençoar a obra de Deus. Se você tem esse desejo, um coração generoso, um coração abençoador, não fazer só por fazer, não fazer só porque está acostumado, porque a gente está acostumado, não é verdade? Não precisa nem pregar, chega o momento do ano e vai lá e faz, não é? Ou fazer por obrigação, ou fazer para impressionar os outros, ou a mim. Por favor, não faça isso, porque você não vai colher nada de Deus. Eu não tenho como gerar uma colheita na sua vida, mas o Senhor pode gerar uma colheita na sua vida. Amém? Então, te incentivo a você fazer isso. E nós vamos dedicar essa oferta para a gente iniciar, de uma vez por todas agora, essa reforma aqui na igreja. Por que nós não começamos ainda? Bom, nós temos 2 problemas aqui na igreja, irmãos. 2 problemas que me incomodam, eu acho que devem incomodar você. A primeira coisa que me incomoda aqui nessa estrutura do nosso prédio é que o nosso banheiro é na rua, não é? E tipo assim, cara, a gente ter que sair daqui para ir no banheiro, principalmente dia de chuva e de frio, é complicado, não é verdade? Os irmãos assim que não tem essa tampa superior aqui, né, como eu, o Rúdio, o irmão Nivaldo e o Paulo, a gente sente assim as gotas como ninguém sente, né? Pinga aqui, parece que bate na sola do pé. Você está me entendendo? Então isso me gera um desconforto muito grande, e eu confesso para os irmãos também que gera em mim um constrangimento. Quando a gente recebe pessoas novas na igreja, nós não temos uma estrutura adequada para receber eles. É que nem receber na nossa casa, não é verdade? Quem que fica constrangido quando você recebe alguém na sua casa e as coisas não estão boas? Pois é, aqui é a nossa casa ministerial, aqui é a nossa casa de fé, aqui é a nossa casa espiritual, amém? Deus não habita neste lugar, mas nós fazemos deste lugar físico o nosso quartel-general, aqui que nos concentramos, aqui que nos reunimos para cultuar o Senhor, é aqui que aprendemos, é aqui que recebemos muitas bênçãos de Deus, não é verdade? Não é? Então, mas para fazer isso, na maneira que estava na minha mente, a gente ia ter que puxar o prédio uns 3 ou 4 metros para frente no mínimo, e isso, não é? Eu já falei para os irmãos, nós fizemos uma cotação com o engenheiro, e só para essa questão documental ficaria aí em torno de 17 mil, não é? A única coisa que mudaria seriam os custos de um engenheiro para o outro, mas também não muda muito, né? É quinhentão a mais, quinhentão a menos, e ficou nessa média, entendeu? De 17 mil reais, né? Então, nós teríamos que juntar esse dinheiro para poder pagar o engenheiro, pagar as taxas. O engenheiro até a gente conseguiria parcelar em 2, 3 vezes a mão de obra dele, mas também não seria barato. Mas as taxas da prefeitura tem que chegar lá e tem que pagar. Você está entendendo? E isso estava travando a nossa obra, né, de começar de fato. Mas eu estava em Brasília nessa conferência. Essa conferência de líderes lá foi a conferência onde Deus mais falou comigo. Foi assim, para mim, nesse tempo que eu já tenho de 17 anos de pastores, foi a conferência onde Deus mais assim mandou pessoas para dar palavras específicas para mim. E um dia eu estava no lugar, no sábado à tarde, eu estava no lugar onde eu estava hospedado, né, terminou no sábado meio-dia, e o meu voo era só domingo de manhã cedinho, então eu fiquei com a tarde e a noite livre, fiz uma maratona do Senhor dos Anéis lá, não é? Para mudar o imaginário, entendeu? Gosto muito.
E em um momento eu percebi que o Senhor começou a me chamar para falar comigo, e eu dei uma pausa e fiquei sentado no sofá, e me veio uma ideia, que é a ideia que nós vamos colocar em prática, sem precisar mexer com planta, porque não precisaremos mexer na estrutura do que já existe, entendeu? E qual é a ideia? Não é? Nós vamos tirar esse púlpito que está aqui, esse altar, e vamos colocar nessa lateral aqui, ó. E a igreja, as cadeiras vão ficar assim, ó. Beleza? Nós vamos fazer uma porta lateral. O que é uma porta lateral aqui? Porta lateral que nós fazemos aqui. Vamos levantar uma parede aqui, fechar. E aqui vai ter acesso para os sanitários e para a cozinha. E a mesma coisa desse lado. Vamos fazer uma porta bem no canto aqui. Levantar uma parede aqui, né, para ficar tudo fechado. E vai ter acesso ao Kids. Essa salinha que é o depósito vai ser Kids. Lá atrás, onde já é o Kids, vai ser Kids. E nessa lateral daqui para cá, vamos fazer uma meia água aqui, bonitinha, para ser o nosso depósito, para colocar as coisas, entendeu? Logo que fizermos essa parte de dentro aqui, nós vamos fazer a elétrica. Talvez a gente consiga começar isso esse mês ainda, depende do nosso irmão lá o Edinho, lá de Colombo. Ele é mestre de obra e ofereceu para fazer esse trabalho para a gente. Claro, a gente vai precisar de mão de obra dos irmãos, né? Quem puder estar aí para quebrar parede, quebrar altar, aquela coisa toda. E aí, nós vamos ter essa entrada aqui fechada, as cadeiras vão ficar assim, né? As pessoas vão ter acesso, entra ali, vão ter acesso por trás, os irmãos vão estar virados para frente aqui, não é? E os kids também não vão precisar mais fazer a volta por fora da igreja, amém? Então, todo o recurso que nós levantarmos, com a oferta do sacrifício anual, nós queremos dar um impulso para começar essa obra, amém? Quanto que nós precisamos aproximadamente para começar essa obra? Nós precisamos aproximadamente uns 3.000 para essa parte que eu falei aqui, que vai exigir mais mão de obra e pouco material, não é? Precisamos de mais uns 1.500 para o material da elétrica, tá bom? E temos que pagar o eletricista, que vai ser em torno aí de mais ou menos isso também. Geralmente o que cobra o valor que a gente gasta de material é semelhante ao valor da mão de obra. E depois vamos para o forro, que é o mais caro, né? Vamos então fazer elétrica, porque vai ter que mudar todo o layout da igreja, então vai ter que mudar toda a instalação aqui que a gente fez aqui, vamos ter que refazer ali. Vamos instalar o ar-condicionado, porque no início eu já comprei o ar-condicionado, queria instalar ele o mais breve possível, já está pago, já faz quase um ano já, e está estacionado ali. Compramos um ar-condicionado industrial, uma máquina grande, que vai dar conta de tudo isso aqui, então teremos, né, uma temperatura agradável no inverno, porque ele é quente e frio, e também no verão, não é? Então, o que eu preciso dos irmãos? Os irmãos que sentiram no coração de fazer essa oferta especial, que nós chamamos de sacrifício anual, faça. Nós precisamos de levantar um recurso para impulsionar o início dessa obra, né? Você sabe como é que é, né? O difícil é começar, amém? E eu preciso também de outra coisa dos irmãos, não é? E também por que eu mudei de ideia, né, gente? Porque hoje, o número de membros que nós somos, nós não precisamos de um prédio maior do que esse aqui. Então, conforme a igreja for crescendo, né, cresceu, né, nessa nova estrutura aqui, a gente vai conseguir colocar 120 cadeiras, essas que estão aqui, que são em torno de 80, mas eu tenho mais 40 guardadas ali, que fecha o total de 120 cadeiras, vamos conseguir colocar todas as 120 cadeiras aqui. Então, nós atingimos um número de 120 pessoas, ou mais, abrimos o segundo culto, teremos então um culto pela manhã, amém? Teremos o culto à tarde, olha os irmãos da manhã aí, né? Aleluia. Os irmãos disseram aleluia, uma vez eu mudei o culto, meu irmão, os irmãos não vinham de manhã. Aí fazia culto de manhã com meia dúzia de gato pingado. Falei, esses irmãos, né, votaram, mas na hora de acordar esqueceram do voto. Misericórdia, né? Mas está valendo, né? Então, gente, e outra coisa que eu preciso de vocês são membros da igreja. Agora só para membro batizado, que já é da casa, faz uma vida de mais 6 meses, amém? Nós precisamos aumentar a nossa entrada financeira, meu irmão. E como que a gente aumenta a entrada financeira da igreja? Com dízimo e oferta. Então eu quero fazer um apelo aqui encarecido para os irmãos. Meus irmãos, dizimem, sejam fiéis nos seus dízimos.
sejam fiéis na sua oferta, nós seremos abençoados com isso, amém? Precisamos de um dinheiro para começar, para dar a arrancada, mas precisamos também de uma condição financeira para manter o projeto, amém? Depois que fizermos isso, não é, que dentro da minha expectativa, até março, a gente já fez tudo que tem que fazer, irmãos, aí é começar a juntar dinheiro para um novo projeto. Qual o novo projeto? Vocês podem até orar, né? Nem falei nada disso com ninguém, mas, né, vai que rola, né? Vai que daqui a pouco a gente compra o terreno da vizinha aqui do lado, né, Lília? Você está me entendendo? Né? Sei que, né, estão querendo, né, daqui a pouco vender, você está me entendendo? A gente compra o terreno do vizinho aqui do lado, faz uma boa oferta, não é verdade? Abençoa eles, abençoa a igreja, paga o valor justo de mercado, e nós, com o tempo, começamos uma construção de lá para cá, em uma estrutura que vai nos suprir plenamente. Hoje essa aqui já nos supre, amém? Mas nós vamos crescer, vamos ou não vamos? Amém. Ó, eu recebi lá, Deus mandou 4 pessoas falar comigo, 2 nem sabiam quem eu era, entendeu? E 2 me conhecem de eu estar lá, mas também não sabe de detalhes da minha vida, né? Me conhece porque eu sou missionário, superintendente, aquela coisa toda, a gente senta lá nas cadeiras vermelhas, lá na frente, então todo mundo vê a gente, parece que careca chama mais atenção, que a cabeça brilha mais, você está entendendo? Então, 4 pessoas, das 4, 3 vieram trazer palavras que nós teremos um grande crescimento. Passamos por um tempo que já dura aí de 3 a 4 anos, de fortalecimento das raízes. E quem são as raízes? São vocês, não é verdade? São os remanescentes, não é? Então, passamos por diversas situações difíceis, você continua aqui, então eu tenho certeza que você está mais forte do que estava antes. Então, raízes fortes para que possamos ter um grande crescimento. Eu recebi uma palavra assim, ó, um dos pastores que veio até mim falou assim, olha, eu sei que você está preocupado com a falta de crescimento para cima, mas é que a obra é grande, e quando a obra é grande, demora mais tempo para fazer as raízes, porque tem que ser mais raízes e mais profundas, não é? Então, esse ano de 2024, que foi um ano de mudança para a gente, 23, desculpa, né, um ano de mudança para a gente, nós temos hoje uma condição de maior estabilidade aqui na sede e também no campo. As mudanças que houveram aqui e as mudanças que houveram no campo gerou mais estabilidade espiritual para nós, amém? Então eu tenho certeza que Deus, Ele operou essas mudanças, que eu não sei para você, mas para mim eu passei umas lutas aí, meu irmão, umas provas, e sempre dando glória a Deus nas provas, e Ele não fez essas mudanças à toa, não é? Deus muda para que aconteça algo melhor, amém? Então domingo que vem, nós de manhã teremos o nosso batismo, por isso que eu estou com essa camiseta aqui, né? Já teve duas irmãs engraçadinhas que perguntaram se eu já estou 3 semanas sem tomar banho, porque 3 domingos com a mesma camiseta, né? Você já viu, né? O crente tem a mente fértil, né? Então de manhã teremos o nosso batismo, né? Nos reuniremos aqui na sede, todas as igrejas do campo, com as pessoas que vão batizar às 9 horas da manhã, vamos para o Passaúna, faremos o batismo ali, voltaremos à noite, teremos nosso culto de ceia, e aonde nós faremos a consagração da oferta, amém? Se você quiser fazer a sua oferta, você pode depois, né, procurar a Emily, levanta a mão, Emily, lá atrás ali, ó, a Emily está com envelopes, a Emily e o Rodrigo, e na saída, eles vão estar ali com o envelope, você pode pegar e, né, para trazer a sua oferta, nós vamos consagrar no domingo que vem, amém? Quem está animado com essa ideia aí? Levanta a mão. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Ah, pastor, mas eu não tenho o dinheiro para dar oferta. Faça que nem eu, meu irmão, naquele altar, né? Você pode, por exemplo, né, nós temos que comprar um material elétrico aqui, os fios, os tubos, as canaletas, eu não sei os nomes do material, né? Esse material está orçado, já está orçado isso, não é? Mais ou menos R$1.500. Se você puder, você vai lá direto na loja, eu te passo a lista de material e você compra.
Ah, não posso comprar tudo. Compra uma parte. Não é verdade? Dou um rolo de fio, dou uns metros lá de tubulação, você está me entendendo? Né? Ah, doa, sei lá, você vai lá como é que é o nome lá no material de construção, compra o piso, que a gente vai ter que colocar piso ali, aqui a gente vai mudar aquele hall lá, vamos botar a porta lá para frente, tem que comprar uma porta ali, para botar na frente, você pode, né, financiar a porta para a gente, não é verdade? Temos que comprar tijolo, cimento, areia, bem que tem um pouco de areia ali, vamos fazer o contrapiso em toda a volta aqui, e na frente da igreja, para marcar direitinho os estacionamentos. Então, mesmo que você não tenha um recurso financeiro, mas você tiver a disposição de nos ajudar com alguma coisa, não é? Você pode. Toda ajuda é bem-vinda nesse momento. Precisamos dar esse impulso aí, esse pontapé inicial, e se nós somarmos as forças, eu tenho certeza que até março, irmão, isso aqui está resolvido, uma estrutura melhor, vamos mudar a nossa fachada ali na frente para ficar mais bonito, para chamar atenção, não é verdade? Né? Iluminar isso melhor, nesse valor aí nesse orçamento do material, já está as lâmpadas que a gente vai botar nos muros, os refletores, para ficar mais iluminado aqui, não é? E aí com os banheiros aqui por dentro, com o kids aqui por dentro, com um ambiente climatizado, bonito, um forro chique do último, não é? Isso não muda nada espiritualmente, mas vai ficar mais confortável, não é verdade? Não é? Amém? Então, conto com a ajuda de vocês. Mas entenda uma coisa, irmãos, eu não sou um pastor apelativo, então faça se você tiver no coração. Faça se tem no seu coração amor, desejo de ajudar. E se também, ou se Deus falou com você. Aí se Deus falou com você, meu irmão, aí eu vou dizer uma coisa para você. É melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça, amém? Mas vamos lá. Vamos para a palavra desta noite. E eu quero encerrar com vocês o tema que estamos pregando sobre frutos de um sacrifício, amém? O objetivo dessa mensagem é te ajudar a viver a vida que é fruto do sacrifício que Jesus fez por nós, amém? Essa vida tem um nome, e o nome dessa vida é nova vida. E essa vida tem algumas características. Entre elas, uma das características dessa nova vida é que nós também vivemos debaixo do princípio do sacrifício. Amém? Jesus diz que quem quer seguir Ele, e só pode viver essa nova vida quem decide seguir o Senhor, tem que negar a si mesmo dia após dia ou todos os dias e também tomar a sua cruz. Não está escrito que tomar a cruz é todo dia, mas vão chegar momentos que nós vamos ter que tomar a cruz, amém? Quando temos que remir alguma coisa, temos que tomar a cruz, né? Muitas vezes nós temos que, não é, pagar pelo erro dos outros, sem que já não teve que sofrer pelo erro dos outros, não é verdade? Seu filho faz uma besteira lá, você sofre por esse erro, e você intercede por ele, tome a sua cruz. Olha o testemunho da Sara hoje ali, né, com o paizinho dela, ela tomou a cruz dela lá, para se manter na esperança, para que ela pudesse ter essa experiência que ela teve, ela viu a força do Senhor agindo na fraqueza dela. Olha que maravilha, né? Todo mundo quer ver o poder de Deus agindo na sua vida, mas ninguém quer passar por um momento de fraqueza. Mas tem que passar, porque é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa na nossa vida. Amém? Então eu quero te ensinar, primeiro é te incentivar, meu irmão, né? O primeiro objetivo dessa mensagem aqui é que você deseje viver essa nova vida. Outra característica boa nessa nova vida é que ela é abundante, não é verdade? Quem quer ter vida em abundância aí? Jesus já te deu a vida em abundância. Mas por que você não vive ela se não está vivendo, né? Se você não está vivendo ela, por quê? Ele te deu a nova vida. No dia que você creu, Ele gerou em você uma vida espiritual chamada nova vida. Mas você tem que viver ela, você tem que deixá-la crescer, você tem que vencer as suas lutas interiores, como o apóstolo Paulo bem descreveu, inspirado pelo Espírito Santo, lá em Romanos 7. Quem já leu a luta interior lá em Romanos 7? Você conhece essa passagem da Bíblia? Então, você tem que vencer essa luta. Isso é uma luta sua,
Amém? É você que tem que vencer. O Senhor te dá a condição de vencer, mas você tem que lutar. É ou não é verdade? Amém? E qual o bom de lutar as lutas que o Senhor manda a gente lutar? Que é só lutar, sem se preocupar com o resultado, porque o resultado está garantido, né? Você só luta, porque o resultado está garantido. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir se a palavra de vitória já foi liberada? Quem crê que você já tem uma palavra de vitória na sua vida? Tem, meu irmão. E não é o triunfalismo, não é? O triunfalismo é vitória sem guerra, vitória sem luta. Não é. Se nós pelejarmos para termos as conquistas que o Senhor quer que tenhamos, meu irmão, Ele nos garante a vitória. Amém? Nem todo mundo tem a sorte, que nem a nossa irmã Ada, de já ter gerado a vitória, né? E ela já tem a vitória faz tempo. Quanto tempo tem a Vitória já, filha? 13 anos a Vitória acompanha ela. A Vitória é a filha mais velha dela. Amém? Quando eles vieram para cá, eu falei, a Vitória veio para a sede. Olha só que maravilha. Amém, irmãos? Então, te incentivar. Você tem que querer. Só que às vezes você fica tão apegado nas mazelas da sua vida, é aquela semente no meio das pedras, aquela semente no meio dos espinhos, e você não vive a vida da boa terra. Você está me entendendo? Mas é a sua escolha, né? Ele coloca diante da gente a vida e a morte, a bênção e a... Mas Ele ainda nos ajuda, nos indica e nos incentiva a escolher a vida e escolher a bênção. Aleluia! Vamos lá então, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então, esse sacrifício de Cristo aqui nos deu a condição de ver uma vida que é fruto do sacrifício dele. Quando nós reconhecemos esse sacrifício, esse reconhecimento vai dar espaço para o Espírito Santo gerar em nós 3 virtudes importantíssimas, sem as quais nós não avançaremos em nenhuma área da nossa vida. E essas virtudes são a gratidão, a honra e a dedicação. Fala assim, gratidão, honra e dedicação. O Senhor então quer gerar em você a gratidão que vem do céu, não é a gratidão normal. A gratidão do ser humano se limita a um muito obrigado. Isso não é gratidão, isso é educação. Amém? Né? Quando alguém faz uma coisa para minha filha e ela não tem essa palavra, eu não digo que ela é ingrata, eu digo que ela é mal educada, porque agradecer é uma questão de educação, ser grato é uma questão de princípio. Repita comigo, agradecer é uma questão de educação, ser grato é uma questão de princípio. Você conhece gente que é bem educada e diz muito obrigado, mas é um baita do ingrato? Eu também conheço. É só bem educado, mas não é grato de verdade, não é? Então, gratidão, honra e dedicação, amém? Nós aprendemos que para viver essa vida, de forma que essas virtudes brotem em nós, nós temos que decidir algumas coisas importantes. Precisamos decidir, reconhecer o sacrifício de Cristo. Esse é o primeiro ponto que nós tratamos já. O segundo ponto que nós tratamos, acho que eu pulei ele, já fui direto para o terceiro, é honrar o sacrifício de Cristo. Já ensinei isso para vocês. Se você não ouviu, tem no YouTube gravado, é só você buscar das semanas anteriores aí, no nosso canal no YouTube, CB Curitiba, se inscreve lá, manda um joinha e deixa um beijo para o pastor. Pastor, te amo, pode escrever lá. O terceiro é viver o sacrifício, ou seja, o estilo de vida sacrificial. Jesus veio nos dar uma nova vida, amém? Essa vida, a nova vida, é marcada por um estilo de vida, né? E esse estilo de vida é um estilo de vida sacrificial. Tem pessoas que o que marca o estilo de vida dela é a preguiça. Tudo que ela faz para evitar a fadiga. Lembra lá do carteiro lá do Chaves? É ele mesmo.
não é? Tem pessoas que o estilo de vida dela é a murmuração, ela vive murmurando, ela murmura por tudo, entendeu? Você dá bom dia para ela assim, que bom dia, nem acordei ainda, como é nem sei se o dia vai ser bom, né? Tem gente que é assim, não é verdade? Essas pessoas não são endemoniadas, porque o diabo não aguenta, nem o diabo aguenta isso, meu irmão. Para de expulsar demônio de gente que fica, não, pastor, pode ser o diabo, não, você é ela mesma. Entendeu? Pessoa assim, eu já cansei de orar por gente que reclama e não fica possesso, meu irmão. Eu falei, cara, como é que não fica possesso? Eu descobri por quê. Porque nem o demônio aguenta. Entendeu? Vaza. Meu Deus do céu. Então, é essa a realidade aí. Mas, sabe, o estilo de vida da nova vida, uma das grandes marcas dessa nova vida, é que ela é uma vida que tem disposição em sacrificar. Vimos isso semana passada, espero que esteja bem fresco na sua memória. Amém? E hoje, nós vamos falar de outra decisão que você tem que tomar, não é? Quer dizer, desculpa, não é uma decisão. Então, se você decidir crer no sacrifício de Cristo, se você decidir honrar o sacrifício de Cristo, e se você decidir agora viver esse estilo de vida sacrificial, o quarto ponto aqui, eu quero te ensinar as principais áreas na sua vida onde você tem que estar disposto a sacrificar. E os principais tipos de sacrifícios em cada uma dessas áreas que você tem que estar disposto a fazer. Porque agora aqui é a prática, amém? Porque a fé sem ação, ela é coisa morta. Então, se você quer ter uma vida que reconhece o sacrifício de Cristo, se você quer ter uma vida que honra o sacrifício dele, e se você quer viver esse estilo de vida sacrificial, você tem que saber o que e onde fazer. É ou não é verdade? Sim ou não? Porque não adianta só ter a ideia. Eu tive a ideia aqui, creio que foi uma ideia inspirada até pelo Senhor, não é? Mas eu não sei nem o que e nem como fazer. Tem que chamar gente que saiba, não é? Então, eu poderia falar, por exemplo, com o irmão Ivo, que é o homem que trabalha nessa área, né? No caso, o nosso irmão lá de Colombo já tinha se oferecido para mim, missionário, na hora que o senhor precisar, me chama que eu vou lá, eu faço. Glória a Deus, aleluia. Aí, quando eu descobri o que tem que fazer, aí ontem, né, nós estávamos aqui no chá de fralda, no chá de fralda do Gessé e da Leandra, e eu trouxe ele aqui, os irmãos que estavam aqui, acho que viram, nós andamos por aí, ele falou assim, não, se é rapidinho, eu falei, amém, então vamos lá. Ele falou assim, eu não sei se eu vou conseguir em dezembro ainda, né, mas no máximo janeiro, se ele tiver uma semana de folga nesse mês ainda, antes da última semana, entre o Natal e o Ano Novo, né, aí ele vai vir aqui e a gente já começa, amém? Então, nós temos que saber o que fazer, e hoje eu quero falar então para vocês sobre essas principais áreas e tipos de sacrifício. Eu quero então, para embasar essa mensagem, ler 2 Coríntios 5, do 14 ao 15, na NVT, 2 Coríntios 5, do 14 ao 15. E assim está escrito: de qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos. Porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Versículo 15: Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida... Quem já recebeu essa nova vida aí? Só quem crê que recebeu a nova vida, levanta a mão aí. Deixa eu ver. Estou olhando bem para não ter desculpa depois. Grava aí. Olha só. Vou ler de novo. Versículo 15. Ele morreu por todos. Para os que recebem sua nova vida, não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Então, olha que troca legal. Cristo morreu no nosso lugar para nós não precisarmos morrer. Amém? É até uma redundância que eu falei. Para quê? Para que agora nós que não precisamos mais morrer por nossa causa, porque a gente merecia, sim ou não? Quem acha que merece a morte aí? Todos nós merecemos a morte. O salário do pecado é a morte, não é? Então, Ele nos deixou vivo para que a gente agora viva para Ele, não mais para nós mesmos.
Irmãos, isso aqui é um estilo de vida sacrificial, amém? Ele morreu por todos, não é? Para que os que recebem a sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles, amém? O problema, um dos nossos grandes problemas, é que existe um outro evangelho sendo pregado aí, que Jesus morreu para você ser feliz. Não é verdade. Embora isso possa ser um efeito colateral. Você está me entendendo? Né? Ele morreu por você, para que você viva para Ele, que você viva por Ele. Então, a oportunidade de nós continuarmos vivos é para que a gente faça o que Ele faria se Ele continuasse aqui entre nós. Hoje Ele continua entre nós, mas através de nós. Amém? Não é? Ele tem essa expectativa na gente. E isso, meu irmão, vamos falar sério. Isso é sacrifício, sim ou não? E eu quero te ensinar, então, na prática agora, ações que você tem que ter, né, para você não sair daqui, sabe, não entendi direito. Então, eu quero ser muito prático com os irmãos, amém? Aleluia? Então, preste atenção aí. Irmãos, a vida, que é fruto do sacrifício de Cristo, tem como uma das suas grandes marcas a benevolência. Fala assim, benevolência. E o que é a benevolência, né? A benevolência é uma palavra bíblica, mas tem uma palavra secular aí, se eu não me engano, do positivismo, não é? Que é altruísmo. Fala assim, altruísmo. Positivismo não presta nem de longe, amém? Nem de longe, isso é maligno. Mas eles usam a palavra. O que é isso? O que é a benevolência ou o altruísmo? É uma pessoa que ela simplesmente deixou de viver para si e agora vive para os outros. Então, o que é ser um marido benevolente? É um homem que não vive para si, ele vive para sua esposa e para os seus filhos. O que é uma esposa benevolente ou altruísta? Não é? É uma esposa, uma mulher que não vive para si, mas vive para o seu esposo e para os seus filhos. O que é ser um cidadão benevolente ou um cidadão altruísta? É um cidadão que vive na sociedade para servir a sociedade, ou seja, a vida dele, ele tem a vida dele como principal objetivo colaborar para que a sociedade fique cada vez melhor, não é? Ajudando indivíduos e colaborando para que os sistemas da sociedade se tornem cada vez melhor, amém? O que é então um crente benevolente ou um crente altruísta? Não é? Eu prefiro a palavra benevolência porque vem da Bíblia, né? É um crente então que entendeu isso que está escrito aqui, creu, mas creu com aquela fé que de fato é viva, e ele então decide viver para servir uma comunidade. Você está entendendo? Isso é ser benevolente, não é? Então, né? Pastor, mas eu não tenho que viver para Cristo? Sim, mas na prática bíblica, viver para Cristo não é ficar servindo Ele diretamente, até porque eu vou falar sério, irmão, o que o Senhor precisa que você faça para Ele? Qual é a necessidade? Vamos aqui tentar identificar uma necessidade de Cristo, uma necessidade que Ele tem por causa dEle. Claro que Ele tem uma necessidade, né? Ele precisa de mais trabalhadores, mas não por Ele, porque tem gente que Ele ama sendo perdida. É ou não é verdade? Sim ou não? Não é? Esses dias eu fui na farmácia, entendeu? Com a necessidade de comprar um antibiótico, né? Aqueles antibióticos, sabe, de sacudir assim para a Lara, não é? Aí mostrei a receita, acho que a pessoa que me atendeu também perguntou assim, é para você? Eu falei, eu vou tomar agora antibiótico em suspensão. Tá bom, um copinho. Para minha filha. Né? Não sei nem por que perguntou, era só me vender. É verdade. Queria puxar assunto e puxou errado ainda o negócio. Né? Então, as necessidades que Jesus tem não são porque Ele tem uma necessidade, é porque os outros têm. E Ele ama as pessoas, amém? Então, nos impulsiona a servi-lo
sendo benevolente para com os outros. Então, viver para Cristo é fazer o bem que Ele quer que façamos para os outros, não é? Resumindo assim, de uma forma bem simples o entendimento, o que é viver para Cristo? Ele morreu por nós, para que nós vivamos para Ele, sim ou não? Mas o que é viver para Cristo? Me diz, o Cristo. O que é viver para Cristo? Viver para Cristo, então, é eu decidir, em todas as esferas da minha vida, viver fazendo para aquelas pessoas que me rodeiam aquilo que Cristo gostaria que eu fizesse para elas, não é? Então, se eu estou no mundo, o que Cristo quer para o mundo? A salvação. Então eu tenho que servi-los a partir do evangelho da salvação, não é? Se eu estou na minha casa, o que Deus quer para minha esposa e para minhas filhas, não é? Eu tenho que fazer isso para elas. Eu sou parte do corpo de Cristo, sou ou não sou? E você é comigo ou não? Então, o que eu tenho que fazer para vocês? O que Deus quer que aconteça na vida de vocês. E o que vocês têm que fazer uns para os outros aqui? E para mim também, porque eu também estou nessa jogada, amém? Não me exclui. Porque tem gente que parece que acha que o pastor faz parte da congregação, não precisa de nada, não precisa de oração, não precisa de visita, não precisa de nada, parece que Deus deu tudo, até cabelo. Não é verdade. Você está entendendo? Nós temos que servir uns aos outros. Mas servir como? Eu tenho que discernir o que Deus quer que eu faça para o Sérgio. Meu cunhado veio lá de Santos. Senhor, o que esse homem precisa de... O que o Senhor quer que eu faça para ele? Eu tenho que discernir. Não é verdade? Mas eu não consigo fazer isso com todo mundo. Se vocês me ajudarem, vai ficar bem mais fácil. Todo mundo vai ser suprido. Amém? Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Está difícil. Então, irmãos, olha só. Sacrificar é negar a si mesmo para o bem dos outros, para o bem de uma comunidade. Isto é ser benevolente ou altruísta. Amém? Quem quer ser benevolente aí? Deus é benevolente. Ele quer restaurar essa característica em ti, para que você esteja cada vez mais parecido com Ele, essa restauração da imagem e semelhança dele na sua vida. Amém? Então agora, vamos falar rapidamente aqui, primeiro das principais áreas de sacrifício, amém? As principais áreas de sacrifício, e depois os principais sacrifícios. São só essas áreas? Não. Mas se você começar nessas, meus irmãos, que são 3, você já está acima da média. Amém? E depois os principais sacrifícios, são só esses? Não. Mas se você começar, você já está acima da média, não é? Então, hoje, vamos dar um exemplo. Hoje os crentes estão tão ruins em leitura bíblica, que o crente que já leu o Apocalipse se sente mais do que os outros. Não, eu já li o Apocalipse todinho, cara, eu já sei o que vai acontecer. Leu uma vez só, nem entendeu direito, mas acha que já está abalando, não é verdade? E aqueles então que nunca leram, acham que sabem, né? Mas vamos lá. Então, a primeira área de sacrifício na minha vida, amém? Então eu preciso negar a mim mesmo no meu relacionamento pessoal com Deus. Qual a primeira área? O meu relacionamento pessoal com Deus. Quem aqui tem um relacionamento pessoal com Deus? Amém. Como é que está esse relacionamento? Né? Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão, não escandaliza aqui, mas tem gente que acha que tem relacionamento só porque mora junto. E tem gente que acha que tem relacionamento só porque frequenta uma igreja. Mas às vezes você mora junto e tem um relacionamento, mas é um mau relacionamento, não é um bom relacionamento. Não é? Então, a principal e a primeira área da nossa vida é o nosso relacionamento com o Senhor. Amém? Você crê nisso? Então, para edificarmos uma vida de intimidade com Deus, qual o objetivo de um relacionamento? É ter cada vez mais intimidade, não é?
eu casei com a minha esposa, eu tenho que ter cada vez mais intimidade com ela, eu tenho a minha filha, eu tenho que ter cada vez mais intimidade com ela dentro do nível, eu tenho meus irmãos, meus amigos, eu tenho que cada vez ter mais intimidade com eles. O que representa isso? Conhecer melhor, não é verdade? Né? Ter um bom relacionamento, né? Ser agradável um ao outro, né? Então, para edificarmos uma vida de intimidade com Deus, é necessário muito sacrifício, pois a rotina que precisamos estabelecer em nossa vida para isso contraria completamente os impulsos, vontades e desejos gerados por nossos interesses carnais. Essa área aqui, meu irmão, é a área de maior sacrifício espiritual. Nada, absolutamente nada na nossa vida exige tanto sacrifício como você manter um relacionamento com Deus. Este é o motivo porque há pessoas que caem na condição antagônica de fazer a obra de Deus sem Deus. Você já ouviu essa frase? A pessoa faz a obra de Deus sem Deus. Faz parte do corpo de Cristo, porque não faz, né? Mas faz parte do corpo de Cristo sem Cristo, não é? Olha aqueles irmãos abençoados, filho do pastor Seva, né? Lá de Atos, que até expulsavam demônios. Eles faziam a obra de Deus? Tinha Deus? Eles se identificavam como discípulos de Cristo? Sim, até imitavam eles. Tinham Cristo? Mas expulsavam demônios. Até que o diabo se cansou da hipocrisia, porque o diabo vai dando corda, vai ou não vai? Quem sabe que o diabo dá corda aí? Vai dando corda para a gente se enforcar, até que aquele demônio, não é um demônio só, largou eles tudo, não é? Pelado. Misericórdia. Então, irmãos, olha só, de todas as áreas que existe sacrifício, essa que mais exige. O que é mais fácil? Você vir no culto ou ter um tempo devocional diário com Deus? O que é mais fácil? Você vir no culto. Agora imagina aqueles que nem no culto conseguem vir direito. Meu Deus do céu. Não é? Para uma vida estar consolidada, segundo um estudo bíblico profundo, nós temos que ter 4 tipos de compromisso da vida. Quantos? O primeiro é compromisso com a congregação. Nós fazemos parte de uma, nós temos que ter compromisso com ela, sim ou não? Aí envolve vários tipos de compromisso. Não é só frequentar um culto, mas são vários compromissos que uma congregação tem um com o outro, amém? Nós temos também que ter compromisso com os mandamentos, ou seja, o meu objetivo como crente é cada vez obedecer mais mandamentos. Existe um monte de mandamentos, não é? Qual o maior, que é o último que a gente vai conseguir, o mais importante? É amar a Deus acima de todas as coisas. Malaquias diz que a gente tem que começar para voltar para Deus com o mandamento, o dízimo da oferta, mas temos que dar continuidade, não é? Quem já leu a Bíblia, quem já estava lendo a Bíblia, ouvindo uma mensagem, falou assim: nossa Deus, eu nunca tinha me discernido que eu tinha que fazer isso. Alguém aqui já pensou isso? Pois é, você não fazia porque eu não sabia, mas agora que sabe, por favor, faça. Então, o devocional, aí tem o terceiro ponto, que é a pessoa ser pastoreada. Ser o quê? Quem aqui é ovelha? Todos nós, eu também sou ovelha, né? Um mais ovelhinha, outros mais ovelha, ou ovelho. Então, na verdade, eu estou ficando ovelho cada vez mais, né? Já sou ovelha, vão completar já 23 anos que eu sou ovelha, pensa, né? Uma ovelhinha já está, né? Tem que dar lã, né? Então, mas eu sou ovelha. O dia que eu deixar de ser pastoreado, eu sou presa fácil para quem? Irmãos, por que você acha que pastores caem em pecado, caem em adultério, caem em depressão? Por que um pastor cai nessas armadilhas? Por quê? Porque ele achou que já estava bom para não ser mais pastoreado.
E por que pessoas, né, comuns da igreja, como a maioria dos membros da igreja, também caem nessas armadilhas do diabo? Por quê? Porque não são pastoreadas. Deixa eu perguntar para você aqui, entendeu? Eu estou pastoreando você agora? Não. Para mim ser seu pastor, você tem que deixar eu fazer 3 coisas na sua vida. Quantas? O apóstolo Paulo diz que para você ser pastoreado, tem que ter alguém que tenha disposição de pregar para você, de te ensinar particularmente e de te aconselhar. Fazer o quê? Essas 3 coisas. Então, primeiro, você precisa de um pastor que tenha essa disposição. Eis-me aqui, eu tenho, viu? Eu tenho essa disposição de pregar para você e prego até às vezes mais do que você gosta, não é verdade? Fala a verdade aí. Pode falar, pode confessar. Né? Tem disposição de te ensinar, né? Pastor, estou com uma dúvida. Não, você vê que eu fico feliz quando alguém manda uma mensagem assim, estou com uma dúvida. Ou porque você tem uma dúvida na palavra que eu preguei, ou porque você leu a Bíblia e não entendeu direito, ou porque você ouviu alguém falando alguma coisa na internet, você manda a mensagem para mim, me explica isso, pastor, não entendi direito, isso é heresia, está escrito, como é que é? Eu fico numa alegria com isso, meu irmão. Você não sabe como eu me sinto útil na sua vida, entendeu? Né? E segundo, te aconselhar. Te aconselhar para quê? Primeiro para você resolver as mazelas da sua vida e depois para que você cresça e avance no plano que Deus tem para você. Eu tenho essa disposição, mas você também precisa ter essa disposição. Você precisa também querer ser ensinado. Você precisa também querer ser aconselhado. É ou não é verdade? Eu acho interessante, irmãos, que muitos irmãos, quando ficam doentes fisicamente ou emocionalmente, você arruma tempo aí no médico, e você arruma tempo aí no psicólogo, e até falta serviço para isso, não é verdade? E por que não tem tempo para tratar do seu espírito? Dos 3, qual é o mais importante? Qual que vai ser salvo? Espírito. Qual que vai para a eternidade? O espírito. Qual que vai ficar livre da incorruptibilidade? Esse corpinho aqui, meu irmão, vai ficar cada vez pior, não é verdade? Né? Então, você precisa ter essa disposição, amém? Olha o que o Senhor falou para Josué. Josué, então, Deus diz para Josué que para viver uma vida devota a Ele, exige muito esforço. Quanto esforço? Muito. E muita coragem. Não, vida com Deus. Não é para a gente que não se esforça, e não é para a gente que não tem coragem. Vida com Deus. Não estou falando congregar numa igreja, tá bom? Estou dizendo vida com Deus. Para você entregar, para você ser crente, já tem que ser forte e corajoso. Mas para depois de crente, cultivar uma vida com Ele, meu irmão, aí você tem que ser espartano. Você não pode amar a própria vida, não. Você está entendendo? Olha o que ele diz para Josué. Josué 1, do 6 ao 9, eu vou ler no NVT. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei, medite nela dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nela está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Ele tinha que ser forte e corajoso aqui para enfrentar os inimigos que ele tinha que enfrentar na terra prometida? Sim ou não? Não. Não. Para enfrentar inimigo tem só que ter fé. Tem que ter o quê? Fé. É só crer e fazer. Mas tem que ser forte e corajoso. O foco aqui não é o inimigo. O foco é aqui, ó, Josué, seja forte e corajoso, para nunca desanimar, de meditar na minha palavra todos os dias, de relembrar dela em tudo que você fizer, para que você não se desvie dela nem para um lado e nem para. Tem que ser forte. Meu irmão, olha só, seu filho ficou doente. Você vai conseguir manter um devocional diário de qualidade? Tem que ser forte e corajoso. Seu marido chegou assim que
parece que foi o próprio Satanás, chegou em casa louco. E não precisa ser um desviado para fazer isso, não é verdade? Às vezes, às vezes a pessoa está naquele dia mal assim, meu irmão, que nem ele entende por que ele fez aquilo. Quem já fez alguma coisa aí que nem entendeu por que fez aquilo? Olha aí. Você foi o diabo na vida da sua esposa, dos seus filhos aquele dia. Entendeu? Minha irmã, será que você tem força e coragem para se manter obediente à vontade de Deus? Honrar esse homem aí que não foi Deus de Deus, foi você que escolheu, porque quis? Porque não tem esse negócio de... O único homem na face da terra para dizer que Deus deu alguém para ele foi Adão e Eva. O resto, meu irmão, o resto foi livre-arbítrio. Então vigia. Você está me entendendo? Não é? E você, marido, quando a mulher, aquela, meu irmão, que ela levanta naquele dia assim, que ela está com aquela unção de goteira em dia de temporal. Pim, 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 pim. Você está orando, lendo Bíblia, e a bendita passa murmurando dentro de casa, para que não sei o quê, não me ajuda, não vai nada. E você lá querendo ajoelhar, meu irmão, tem que ser forte e muito corajoso, não é verdade? Né? Patrão doido. Uma vez eu cheguei no meu último emprego que eu tive, antes de me dedicar ao pastoreio, eu já era pastor, cheguei na minha sala de manhã cedo, estava o dono da empresa, meu irmão, entendeu? Baixinho assim, desse tamanho assim, mas estava com uma cara de endemoniado, né? Eu cumprimentei ele, bom dia, Neto. Ele, bom dia. Sérgio, quero falar contigo. Quase que eu falei, né? Imaginei, né? Está aqui, né? Está aqui, não é para falar com a parede, né? Na minha sala, me esperando. Antes, ele chegava sempre depois do expediente, chegou antes aquele dia. Eu falei assim, eu não quero que tu fale de igreja aqui dentro. Eu falei assim, Neto, tu sabe que eu sou pastor, tu sabe da minha fé, eu não vou poder cumprir isso, tua vontade, mas eu já te avisei. Beleza, eu também já te avisei, então está resolvido. Nós dois estamos sabendo. Informação não falta. Não é? Pensa, você correndo o risco de perder emprego, casa, esposa, filho, conta para pagar. Você consegue ter força e coragem para se manter numa vida devota ao Senhor? Imagina Josué, meu, diante daqueles desafios da vida dele, aquela baita jericozona olhando para ele, que era muralhona violenta. Ele preocupado com o povo lá, se não tinha ficado resquício de Corá, Abirão e não sei de quem mais lá que a terra comeu, não é? Porque tem gente na Bíblia que foi para o céu com tripa e tudo, foi ou não foi? Os caras foram para o inferno com tripa e tudo, meu irmão. Pensa, viu o buraco e eles caíram direto lá. Foi um arrebatamento inverso. Você está me entendendo? Meu irmão, pensa, sabe? Será que o povo vai dar boa? Será que o povo vai estar firme? Será que o povo vai obedecer? Meu irmão, imagina Josué com mais de 1 milhão de pessoas, entendeu? E ele fala assim, gente, a gente tem que por 7 dias dar uma volta, sem falar nada, sem fazer o quê? Quem já fez festa surpresa da igreja aí? Meu irmão, isso é para irritar o crente, porque o povo não cala a boca. Não é verdade? Imagina Josué, meu Deus, e se um desses 20 abrir essa boca, acabou tudo, estragou a estratégia. Né? E no último dia que dá 7 voltas em silêncio, ninguém podia murmurar, ninguém podia reclamar, ninguém podia falar nada. Era vaca. Meu irmão, se você conhece gente como eu conheço, e como Josué, um líder, conhecia, você acha que ele não ficou preocupado com isso aí? Senhor, se só um falar, tem misericórdia. Não, se só 2, não, se só 1000 falar, 1 milhão, tem misericórdia. E o povo lá, meu irmão, né? Eu acho que a grande expectativa dos irmãos é que a muralha caísse. E a grande expectativa de Josué é que ninguém falasse nada. Pensa a preocupação dele, meu irmão. Tem ou não tem que ser forte e corajoso para conseguir manter comunhão com Deus com tamanha preocupação? Assim como havia uma vitória iminente, por nada poderia haver uma derrota iminente.
E a batalha seguinte, por causa de um que não obedeceu, houve a derrota. Cara, imagina a preocupação desse homem. Ele tinha que ser forte por causa do inimigo, que já estava na mão dele, ou para manter uma vida com Deus, mesmo diante de tamanha pressão e preocupação. Porque não era emprego, eram vidas que estavam em jogo. Você está me entendendo? Cara, tem que ser forte e corajoso. Então o Senhor, Ele nos chama para uma vida devota a Ele, para uma vida consagrada a Ele, para uma vida de intimidade a Ele. E entenda, meu irmão, isso vai exigir os maiores sacrifícios que você possa imaginar. É por isso que a maioria dos crentes não lê Bíblia, não ora diariamente. A maioria esmagadora, meu irmão. Não vou nem perguntar aqui para você não passar vergonha, mas a maioria esmagadora não faz isso. Tem tempo para ficar no Facebook, no Instagram, no Satanã. Mas, rapaz, não, pastor, eu leio aquele versículo que aparece assim na tela do meu celular que eu configurei. Meu irmão, eu não vou nem falar o que eu penso, você vai escandalizar. Então, uma vida devota a Deus é em uma vida devota a Deus que reside a garantia do nosso sucesso. Onde é que está, então, o fracasso e o sucesso da sua vida? Na sua comunhão diária com Deus. Se tem, meu irmão, Ele garante que você vai ser bem-sucedido em tudo, assim como garantiu para Josué. Se não tem, não se engane. Não se engane. Não sejam só ouvintes da palavra, mas sejam operosos praticantes. Amém? Então essa é a primeira área, irmãos, e é a mais difícil. Tá bom? Segunda área, nós temos que negar a si mesmo na nossa família, sim ou não? Então, depois do sacrifício para ter uma vida devota a Deus, a segunda área mais difícil e também necessária, que nós devemos fazer sacrifício é dentro da nossa casa, com a nossa família, amém? E eu estou falando aqui do nosso núcleo familiar, amém? Qual é o nosso núcleo familiar? Pai e mãe, cônjuge e filhos. Qual é o núcleo familiar? Pai e mãe, cônjuge e filhos. Irmão, o resto é agregado. Se der tempo, beleza. Você está entendendo? Não é? Mas, nessa aí de pai e mãe, cônjuge e os filhos, primeiro veio o cônjuge, depois os filhos, depois o pai, em servir, não em honra, amém? Honra primeiro, pai e mãe, mas em servir, em se dedicar, em cuidar, não é? É cônjuge, depois os filhos, aí depois pai e mãe, amém? Nós precisamos viver para Deus dentro da nossa família, servindo nossos familiares, fazendo o bem que Deus quer fazer a eles, independente do seu merecimento. Entenda, nós fazemos por quem? Por Deus. Fazemos para quem? Para o próximo. Amém? Ah, pastor, mas a minha esposa não merece que eu ame ela como Cristo amou a igreja. Meu irmão, que pena que você escolheu uma pessoa que você acha que não merece. Mas a verdade é que você tem que fazer isso por causa de quem? De Deus. Independente quem seja. Ó, isso aqui é para quem é solteiro, amém? Porque quem é casado já era, já entornou o caldo, agora tem que fazer e ponto, acabou. Né? Mas quem não casou, entenda uma coisa aqui, ó, homem, você vai ter que amar a sua esposa, independente de quem vai ser ela. Você vai ter que honrar o seu marido, minha irmã, independente de quem vai ser ele. Então escolha alguém que facilite a sua vida. Porque se o negócio dá tudo certo, já é difícil. Imagine se você escolhe alguém que vai gerar em você um sentimento contrário daquilo que Deus quer que você faça. Aí o nível de negação vai ter que ser maior. O primeiro é pelo princípio e o segundo é pela sua burrice, mas aí o problema é seu. Você está entendendo? Então, já que é para escolher, escolha o que vai tornar a sua vida mais fácil. Escolha alguém que vai cooperar com você, amém? E é para aqueles que são casados. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão.
A sua esposa, para ter uma boa vida com Deus, ela precisa te honrar. Ajuda ela. Ô, minha irmã, o seu marido, sabe, para ter uma boa vida com Deus, ele precisa te amar. Pô, minha irmã, ajuda esse cabra. Não dificulta as coisas, não. Não seja a provação, a tentação e os princípios das dores, tudo junto na vida desse homem. Facilita. Por favor, ajuda. Tem misericórdia. Porque se um tiver misericórdia do outro, vai dar boa. Vai ou não vai? Facilita toda a situação. Amém? Irmãos, olha só. Uma coisa que nós temos que entender, não é? Então, quando nós somos bons, benevolentes para os nossos familiares, fazendo o que Deus quer que a gente faça, a gente está servindo eles, sim ou não? Irmãos, olha aqui para mim. Esta é a principal forma de consagrar a nossa família a Deus e cada membro da sua família. Quem aqui quer consagrar a sua família a Deus? Agora eu vou te fazer uma pergunta. O que adianta você ajoelhar, ou de pé, ou deitado, ou plantando bananeira, você orar, Senhor, eu consagro a minha família a Ti, eu consagro a minha família a Ti. Isso é um princípio de consagração bíblico? Orar para que seja consagrado? Não. O princípio de consagração é assim, ó. O Paulo explicou com relação a Jesus, né? Se o primeiro pão, houve a colheita, se o primeiro pão da massa, se o primeiro pão feito com aquela massa é consagrado ao Senhor, todos os outros pães são de quem? São do... Então, vou trazer isso para você. O que está querendo dizer? Isso aconteceu com Cristo, mas com a gente também. Então, Bom, você pode escolher na sua casa ser a primícia de Deus ou não. Eu escolhi na minha casa ser a primícia de Deus, ou seja, eu me consagro a Deus para que toda a minha família seja consagrada. Mas como que eu me consagro a Deus dentro da minha casa? Eu vou orar em casa. Eu me consagro a Deus em casa, orando em casa. Eu me consagro a Deus na igreja, orando na igreja. Ah, meu irmão, por favor, né? Até porque isso aqui não é igreja, não é verdade? Sim ou não? E a sua casa não é a sua família. Não é casa, família é família, igreja é igreja, prédio é prédio. Como que eu me consagro a Deus na minha casa? Fazendo para eles o que o Senhor quer que eu faça, independendo do merecimento deles. Esse é o grande e maior princípio de consagração. Então, se você se tornar para os seus filhos o pai, a mãe, e para o seu cônjuge, o marido ou a esposa que Deus quer que você seja, o que você está fazendo com ele? Santificando eles, consagrando eles. Meu irmão, nós podemos chamar essa verdade de o princípio esquecido da consagração. É um princípio que nós esquecemos como fazer. Aí nós oramos para consagrar nossa família, nós jejuamos para consagrar essa família, mas sem uma vida dedicada, é uma oração vazia, é um jejum vazio. Você está entendendo? Olha o que o Senhor diz lá em Efésios 5, do 25 ao 27, eu vou ler na NVI, diz assim: marido, ame cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Para quê? Para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo, no caso aqui é Deus, né? A si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e ineputável. É isso aí? Inculpável. Olha só. Lá no finalzinho desse assunto aqui, o apóstolo Paulo fala assim, gente, ó, esse negócio aqui revela uma verdade grande sobre a igreja, mas também sobre vocês. Então, olha Jesus aplicando esse princípio. Jesus, para consagrar a humanidade ao Senhor, ele se entregou por ela. Amém? Então, se você quer consagrar a sua família a Jesus, você faz o quê? Se entregue a Ele
por ela. E o que Jesus fez para se entregar pela humanidade? Se tornou um sacrifício em favor de nós. E o que você tem que fazer para consagrar a sua família? Se tornar um sacrifício em favor deles. E como sacrificar? Depois eu vou te dizer. Mas você tem que sacrificar dentro da sua família. Você está entendendo? E aí você consagra eles para Jesus. Aí não, o que é consagrar o diabo não toca. Amém? Então aprenda a consagrar. Esse é o princípio perdido da consagração. Servir é um grande e poderoso princípio de consagração. Amém? E depois, nós temos que negar a nós mesmos na igreja. O terceiro tipo, mais importante, mais difícil de a gente sacrificar, é na igreja. E aqui se aplica exatamente o mesmo que eu ensinei para vocês com relação à família. Porque a nossa família biológica, a minha família biológica, é eu, a minha esposa e meus filhos. E qual é a minha família de fé? Vocês. Então, o mesmo princípio que eu aplico lá, servir, sacrificando por eles, para que elas sejam de Deus, eu também tenho que servir, sacrificando por vocês, não é? Mesmo que vocês não mereçam. Você está me entendendo? Por muito tempo esse pequenininho aqui não merecia, entendeu? Mas eu continuava fazendo. Um dia eu tive que ir na casa dele, já era depois da meia-noite, e eu pensei assim, eu não vou nada, sair da minha cama com minha esposa. Aí Jesus me lembrou, mas você tem que sacrificar para esse pequenininho. Mas não merece, Jesus, e não vale nada, é verdade, mas vai lá. É ou não é verdade, meu filho? Rapaz, esse guri virou uma bênção hoje na minha vida. Olha só, agora vale a pena, mas agora não é mais sacrifício. Agora eu faço com alegria. Por quê? Porque agora é uma bênção. Você está entendendo? Mas até eu ficava, filhinhos, pelos quais novamente tenho dores de parto. Ai, Jesus. Ele é só um dos exemplos. Tem muitos outros exemplos. Muitos. Você está entendendo? Então, irmãos, olha só. Você precisa sacrificar pelos irmãos aqui da igreja, sim ou não? O que Deus quer que você faça para eles? Faça. Você vai estar consagrando você e essa igreja cada vez mais para Jesus. Porque esse é o grande princípio de consagração, amém? Agora vamos falar dos tipos de sacrifício, bem rapidinho aqui, que falta só 7 minutos, os irmãos já estão tocando ali atrás, dando glória a Deus, amém? Primeiro, olha aqui, negar a si mesmo exige sacrifício de tempo. O quê? Então, olha só, para mim, viver a vida sacrificial no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com a minha família e no meu relacionamento com a igreja, eu tenho que dedicar tempo. Agora, qual é a coisa que as pessoas mais têm, mas menos dizem que tem? Tempo. Irmãos, olha só, a área mais difícil é no relacionamento com Deus. O sacrifício mais difícil é sacrificar tempo. Não adianta, meu irmão. Você quer ter um bom relacionamento com Deus? Quem quer ir? Dedique tempo em oração e leitura bíblica. Dedique tempo. Você quer ter um bom relacionamento com a sua esposa, com seus filhos? Dedique tempo para falar com eles, para conversar com eles, para fazer coisa junto com eles. Você tem que fazer coisa junto. Amém? Dedique tempo. Você quer ter um bom relacionamento dentro da igreja, onde você vai ser abençoado pelos irmãos? Sim ou não? Dedique tempo a eles. Dedique tempo. Se cada um de nós dedicar mais tempo aos nossos irmãos, nós vamos viver esse estilo de vida sacrificial. Dedique tempo, vá visitar, vá na casa um do outro, sabe? Vamos sair daquela coisa assim, daquele pensamento maligno sobre igreja, que só o pastor e o líder visita. Não, meu irmão, por favor, todos nós temos que visitar uns aos outros, sim ou não? Nós temos que dedicar tempo, converse com as pessoas, sabe? Faça alguma coisa por elas. O tempo, ele é um bem de grandeza número 1 em valor. Nada é mais importante do que tempo. Porque tempo
É vida. Quando você dá tempo para alguém, você está dando da sua vida para ele. Amém? Segundo, você tem que negar a si mesmo, exige sacrifício de talento. Fazer o quê? Então você tem que sacrificar os seus talentos para Deus, no seu relacionamento com Deus. Você tem que identificar talento ali com o Senhor, entendeu? Você tem que sacrificar talento para a sua família, tem ou não tem? E você tem que sacrificar os seus talentos para a igreja, você tem que servir a igreja com os seus talentos. Tem tanta gente que esconde o ouro do bandido aí. Podia fazer muita coisa, mas está aí enterrando o talento. Está fazendo o quê? Enterrando o talento. Tem gente, meu irmão, que tem um dom para vender, sim ou não? Para fazer as pessoas comprar um produto. Por que você não usa isso para fazer as pessoas comprar Jesus, aceitar Jesus na sua vida? Você está me entendendo? Não é? Use esse talento na sua casa, use esse talento na igreja. Mas hoje, em função das preocupações que a gente tem no mundo, os nossos talentos estão escravizados à nossa vida profissional. Parece que a gente só quer usar talento para ganhar dinheiro. É por isso que tem aquele ditado que diz que na casa de ferreiro o espeto é de pau. O cara tem um talento, usa isso para todo mundo, mas para ganhar dinheiro. Mas para casa não usa, para a igreja não usa. Você está me entendendo? Você tem que sacrificar os seus talentos para Deus, para a sua família e para a igreja. E os talentos são um bem de segunda grandeza. Só que o diabo sequestrou os nossos talentos. A gente só usa para coisa natural, só usa para coisa humana. Gente, isso é mal. Não é verdade? E nós temos que negar a si mesmo. Negar a si mesmo exige também sacrificar dinheiro. Sim ou não? Irmãos, olha só, para você edificar uma vida que é fruto do sacrifício de Cristo, você precisa, com Deus, com a família, com a igreja, você precisa sacrificar dinheiro. Precisa ou não precisa? Ô pastor, eu não entendo, pastor. Como, pastor, que para mim ter uma vida devota a Deus tem que sacrificar dinheiro? Tem por vários motivos. Primeiro, às vezes você vai ter que gastar dinheiro para ter mais conhecimento, para poder se relacionar com Deus, sim ou não? Mas o principal motivo de você sacrificar dinheiro é que se você decidir ter uma vida devota a Deus, você vai acabar perdendo dinheiro. Você sabe disso? Vai. Por exemplo, às vezes você vai ter que perder uma hora extra. Não, cara, se eu fizer hora extra, eu vou ter que roubar um pouco do tempo do meu devocional com Deus. Eu não vou fazer. Não vou. Às vezes, como já aconteceu comigo, você vai ter que sacrificar uma proposta de emprego, porque vai colocar você num horário que vai roubar o tempo que você consagrou a Deus. Senhor, meu horário de tal até hora é essa hora do Senhor, pronto, acabou. E aí veio uma proposta para você ganhar só 500 a mais, que seja 1.000. Você está me entendendo? Aí você vai ter que dizer o quê? Não. Você vai acabar perdendo dinheiro. No início a gente perde, mas no final a gente ganha. Você está me entendendo? Então, gente, para ter uma vida devota a Deus, você vai ter que perder dinheiro. E às vezes vai ter que gastar para estar no lugar, comprar alguma coisa, um livro, que Deus tocou no seu coração de você ler, para aumentar a sua intimidade com Ele, para que você tenha um discernimento bíblico maior. Você vai ter que gastar dinheiro, mas você vai também perder. Você vai perder muitas propostas aí, meu irmão. Entendeu? Gente, e para a família? Você não tem que sacrificar dinheiro por causa da sua família para ser um bom cônjuge? Sim ou não? Tem. Quantas coisas a gente deixa de fazer para a gente, para poder satisfazer a vida das pessoas que a gente ama, e você servir eles. Não é verdade? E para a igreja? Se você quiser ser um bom crente na igreja, você não vai ter que sacrificar dinheiro, sim ou não? Como que você sacrifica dinheiro na igreja? Bom, primeiro, se você morar longe, você vai ter que
Eu nem te encorajo muito a fazer esse cálculo, mas calcula lá para você ver quanto você gasta de Uber, de passagem por mês para vir na igreja 1, 2 vezes por semana ou 3. Cara, você tem que separar uma parte de recursos para isso ou não? Você vai ter, né? Você vai ter que comprar livro, comprar Bíblia. Você vai ter não, né? É bom que você faça isso. Você invista na sua vida de fé, né? Participar de congresso, de convenção. É ou não é verdade? Passagem para lá, passagem para cá. Para arrematar ainda, não, para arrematar não, ainda tem um dízimo e oferta. É ou não é verdade? Tem ou não tem que ter esse compromisso? Tem. E ainda, às vezes, uma oferta que a igreja dá a oportunidade de você dar, ou Deus pede para você, que é algo a mais. Precisa sacrificar dinheiro, sim ou não? O que a Bíblia diz sobre o dinheiro? Que o amor ao dinheiro é uma das raízes de todos os tipos de males. E nós não podemos servir a dois senhores. Ou serviremos a Deus, ou serviremos ao dinheiro. Será que o amor ao dinheiro está roubando seu tempo com Deus? Você trabalha tanto que não tem tempo para Ele? Será que o amor ao dinheiro tem roubado seu tempo com a sua esposa e com a sua família? Você trabalha tanto, chega tão cansado em casa, que você não tem tempo para ter um bom diálogo com a sua esposa, com o seu marido, e ter um tempo com os seus filhos? Será que você está tão apegado ao dinheiro, que só em ser dizimista e ofertante na igreja, ou fazer qualquer coisa que envolva dinheiro na igreja, te aborrece? Você comer um picolé não te aborrece? Você ir no restaurante não te aborrece? Você comprar, gastar seu dinheiro com uma coisa que essa terra vai comer não te aborrece? Mas chega na hora do Senhor, você fica constrangido. Gente, isso é amor ao dinheiro. Então, as 3 áreas que a gente tem que sacrificar: vida com Deus, família e igreja. São só essas? Não, mas são as principais. São ou não são? Os 3 tipos principais de sacrifícios que você tem que fazer: tempo, talento e dinheiro. São só esses? Não, mas esses são os principais. Então, meu irmão, para a gente encerrar, se você de fato quer ter uma vida que é fruto do sacrifício do Senhor, essa vida que tem o nome de nova vida, essa vida que tem muitas características, uma delas é que ela é abundante. Você precisa decidir colocar em prática tudo que nós estamos aprendendo aqui nesses dias. Amém? Jesus morreu para te dar esse direito de viver essa nova vida. Efésios 4:24, eu vou ler na NTLH, diz assim: vistam-se com a nova natureza. Para você fazer o quê? Talvez você deixou ela no guarda-roupa e bota ela só no dia de vir para o culto. Lá no Rio Grande do Sul, o gaúcho, ele tem uma roupa que ele chama de domingueira. Quem já ouviu falar desse termo aí? O que é a domingueira? É aquela roupa que ele usa no domingo. Então a gente vê o irmão com a roupa nova, olha a domingueira aí. Gente, tem gente que faz da nova vida a sua domingueira. Só coloca no domingo. E às vezes no meio da semana, quando vai na célula, ou no culto de sexta. É ou não é verdade? Não é? Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Muitos rejeitam a vida verdadeira. Como que eu rejeito a vida verdadeira? Quando eu rejeito sacrificar nas áreas que a gente tem que sacrificar, e quando eu rejeito fazer o sacrifício que eu tenho que fazer. Quando você não sacrifica para Deus, para a família e para a igreja, quando você não sacrifica tempo, talento e dinheiro, meu irmão, você está rejeitando essa nova vida. Porque essa nova vida vem mediante a você crer em Jesus e adotar um estilo de vida sacrificial. Por isso, viva a vida que é fruto do sacrifício que o Senhor fez por você. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos adorar o Senhor nesta noite. Faça a sua oração por enquanto toca essa canção. Decida viver essa nova vida. Decida se vestir com ela. Não só no domingo, mas de segunda a sexta, de manhã, de tarde e de noite.
e não tire ela nem para dormir. Eu tenho certeza que o Senhor fará grandes coisas na sua vida. Oh, aleluia, aleluia, Senhor. Rei dos reis, consagro Sim, Senhor. tudo o que sou. Aleluia. De gratos louvores transborda o meu coração. Aleluia. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar. Se renda a Ele nesta noite. Meu amor, Tome decisões difíceis nesta noite. eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Senhor nosso Deus, Pai querido, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos vestir com essa nova natureza, Senhor, que é criada pelo Senhor, que é parecida com a tua própria natureza, Senhor, e que se mostra numa vida correta e dedicada ao Senhor, Pai. Uma vida, Senhor, que tem como marca os sacrifícios que devemos fazer, Pai. Que tem como marca o negar a si mesmo dia após dia e também tomar a nossa cruz, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma vida de intimidade com o Senhor, a consagrar a nossa família e a comunidade de fé da qual fazemos parte cada vez mais ao Senhor, servindo eles, Senhor, fazendo para eles aquilo que o Senhor quer que façamos, o bem que o Senhor quer que façamos, Senhor. Ajuda-nos nisso, Senhor. Ajuda-nos a viver esta verdade, Pai. Não queremos ser só ouvintes da Tua palavra, mas faz de nós, Espírito Santo, operosos praticantes, operando em nós tanto o querer como o efetuar, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, meus irmãos. Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Ainda